fazer a mediação dessa roda de conversa, o que me deixa bastante nervoso, né? Porque eu estou entre pessoas que eu admiro e que têm um trabalho de destaque, e também porque eu estou diante de vocês, tá? Então relevem o meu nervosismo, né? Essa roda de conversa está sendo gravada, porque ela se tornará um artigo dentro da Revista Alberto. A Revista Alberto é uma publicação da SP Escola de Teatro, sobre a curadoria da Lúcia Camargo, e é uma revista que é aberta à reflexão sobre as práticas da cena, sobre discussões acerca do teatro, e a próxima revista vai ser sobre pedagogia do teatro, uma questão que para nós aqui ela é bastante cara, no sentido de que a gente tem trabalhado e operado com essas perspectivas. No semestre, o ano passado, nós tivemos uma série de discussões, que nós chamamos de colóquios, o que é pedagogia do teatro. A Ingrid era a curadora desse colóquio, tivemos uma série de pessoas que aqui estiveram, né? E esse ano retomamos questões que foram levantadas lá, para que a gente pudesse aprofundar aqui e com a presença de outros artistas, né? Hoje essa roda de conversa pretende, como eu disse, falar sobre pedagogia do teatro, mas especificamente se voltar para a questão dos processos de criação e formação do artista, né? De como isso acontece, de como isso pode passar a existir, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação das pessoas que aqui estão. Sim. Se vocês puderem desligar o celular, porque como está sendo gravado e depois a gente precisa transcrever esse material, isso é fundamental. Aliás, deixa eu ver se eu desliguei o meu. Tá? Eu vou fazer uma breve apresentação das pessoas que aqui estão, né? Mesmo porque elas têm um currículo extremamente extenso e torna-se quase impossível falar de toda a trajetória que eles fizeram, mas eu vou só pontuar algumas questões, tá? Então eu tenho aqui à minha esquerda a Sura Berdichevska. Se eu falar errado, me corrija, Sura, tá? A Sura é atriz, diretora, produtora e autora. Iniciou sua formação em teatro com Maria Clara Machado. Atua na televisão, no cinema e na área da literatura infantil. Atualmente dirige com Fernando Filber, Cartas de Maria Julieta e Carlos Drummond de Andrade em viagens pelo país, né? Do meu lado direito aqui eu tenho a Aglaia Push, que é educadora, atriz, cenógrafa, fundadora do Teatro Monte Azul, curadora e produtora de mostras de teatro e festivais internacionais para jovens e crianças, dentre eles o Festival Internacional Paideia de Teatro para Infância e Juventude, uma janela para a utopia, e recentemente se formou como dramaterapeuta, né? E também aqui à minha direita eu tenho Ingrid Dormin Coldella, né, que é encenadora, dramaturga, docente de pós-graduação da Escola de Comunicação e Arte USP, autora, tradutora e introdutora do sistema de jogos teatrais proposto por Viola Spoli, é pesquisadora da obra de artistas como Brecht e Heine Miller, e atualmente ela é organizadora de um volume que é o Léxico da Pedagogia do Teatro, que está no Prelo, que está para ser publicado, provavelmente no segundo semestre, né, Ingrid? E que também tem o apoio da SP Escola de Teatro, né? E da casa, né, que nossa parceira, né, Marici Salomão, aqui à esquerda também, ela é jornalista de formação, atuando por um período em veículos como o Jornal Estado de São Paulo, Caderno 2 e na revista Bravo. É dramaturga, crítica teatral, sua formação artística perpassa pelas oficinas de dramaturgia na Oswald de Andrade, coordenou o Círculo de Dramaturgia do CPT,
atualmente responde pela coordenação do curso de dramaturgia da SP Escola de Teatro e o núcleo de dramaturgia do SESI. Além de integrar a comissão julgadora, né, de ter feito parte da comissão julgadora do Prêmio Shell do Teatro de São Paulo. Eu pensei, até para que a gente possa entender um pouco dessas perspectivas, né, e já querendo provocar aqui as nossas convidadas, só tomar cuidado com relação àquilo, né? Até para que a gente possa já começar provocando as nossas convidadas aqui e instaurar uma discussão a partir daí. Eu fiz uma breve introdução, tentando, num certo sentido, discorrer um pouco sobre essa questão da pedagogia do teatro, né? Por onde ela anda. Evidentemente é uma questão a partir do meu olhar e das perspectivas que eu tenho feito das minhas pesquisas e no trabalho que a gente tem desenvolvido aqui dentro da SP Escola de Teatro. Então, se vocês me permitem, é um breve texto que eu gostaria de ler. Podemos afirmar que a área da pedagogia do teatro tem concentrado seus estudos e análise nos processos de aprendizagens artísticas. Esses processos, por sua vez, estão atrelados às discussões acerca dos procedimentos didáticos utilizados no desenvolvimento do trabalho cênico, nas opções estéticas e nos levantamentos bibliográficos que definem o arcabouço prático e teórico de uma encenação. Dentro deste âmbito, podemos também acrescentar à área da pedagogia do teatro questões que definem hoje a formação de professores e do artista da cena. Assim sendo, a maneira de pensar e encaminhar as discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem teatral ganha destaque em práticas pedagógicas, cuja formação docente não está dissociada da formação artística. Em razão disso, o termo pedagogia do teatro busca incorporar dimensões que abrangem tanto a área do teatro como a da formação artística, com vistas a não romper com essas duas áreas. Trata-se de compreender que é parte inseparável do teatro a ação pedagógica. Nessa direção, a pedagogia do teatro se inscreve dentro de uma visão ampla que não está limitada às condicionantes de conceitos estritos, à pedagogia e à didática. Suas propostas buscam sedimentar a epistemologia do conhecimento no próprio teatro e nos seus modos de produção e recepção artística, né? Então, dentro desse universo, eu queria já fazer uma pergunta para vocês, né? Provocando e fazendo uma ligação lá com essa trajetória que eu descrevi anteriormente, né? De que maneira ocorreu a trajetória de vocês como artista e professoras de teatro, né? Nessa relação formativa, de que maneira ela se deu e de que maneira ela foi sendo construída ao longo desse tempo, né? A Sura, pode começar? Não? Pode? Sim. Que medo. Boa noite. Meu nome é Sura Berdichevski, mas você falou muito certo, tem que falar rápido, aí sai certo. Eu comecei em 1971, lá longe, no Teatro Tablado, ainda adolescente, que não sabia o que eu queria ser na minha vida, né? Mas já tinha uma paixão pelo teatro. Comecei a fazer teatro na escola, fazia o clássico, o ginásio, em plena censura, ditadura, e consegui reativar o Grêmio da escola junto com alguns colegas, um deles é cineasta, Marco Altberg, acabou fazendo cinema depois. Então, com muita dificuldade nesse contexto, né? Nesse ambiente. Final dos anos 60, iniciozinho, né? Da década de 70 e 71, então eu fui fazendo vestibular para jornalismo, não concluí. E estava completamente definida entre música, psicologia ou comunicação e teatro. E aí fui para o teatro da Maria Clara Machado, que até então só tinham 2 turmas, em que ela lecionava, e entrei a partir daí dessa turma com contemporâneos que ficaram, foi uma geração, foi um momento, o teatro já tinha 20 anos, mas a minha geração naquele momento
foi quando a escola cresceu e vários se tornaram professores, como Bernardo Jablonski, Luiz Cardoso, Carlos Wilson, Damião, já falecido Milton Dobbin, Guida Viana. Então, uma geração de atores formados e que se tornaram professores. Eu acho que dentro disso, espero conseguir me explicar assim, né? Explicitar, mas acho que tem esse caráter, esse espírito do que você tá mencionando, levantando. O Teatro da Maria Clara Machado é um teatro completamente prático, né? Então ele ia na contramão do que tinha na época, que hoje é a Unirio, que era a escola de teatro oficial, que era completamente cerceada por essa questão da censura, essas limitações todas. Então ali era um grande espaço de liberdade, com toda uma desculpa de que era um teatro voltado para criança, apesar de que ali se fazia também, tinha-se um repertório todo ano, montava-se um clássico, um texto com profissionais que vinham de fora. Então era uma escola em que a metodologia toda que ela trouxe da França e que foi o alicerce ali, foi a técnica de improvisação e jogos dramáticos. E lá a gente tinha uma vivência no todo do teatro, né? Porque os próprios atores, alunos, faziam os cenários, os figurinos, a iluminação, quer dizer, participavam desse aprendizado que normalmente, na maioria das vezes, eram profissionais já conceituados do meio artístico. Por exemplo, durante muito tempo, Ana Letícia, gravadora, artista plástica, era cenógrafa. A Calma Murtinho, falecida agora, e que fez muitos figurinos. O Jorginho de Carvalho, que é o mestre da iluminação, que começou ali garoto também e que se tornou um dos primeiros, assim, assumidamente na profissão como iluminador. Antes eram os diretores, encenadores que assinavam a iluminação. Enfim, é um celeiro, um lugar de formação, né, de profissionais, porque tinha, eu penso hoje, olhando para trás, porque essencialmente esse espírito, esse caráter de grupo, de aprendizado e com um descompromisso sem pressa para entrar no mercado de trabalho, que infelizmente esse panorama está mudando muito, inclusive lá, né? Então, nós fomos muito privilegiados, a minha geração, essa geração que entrou ali nesse momento, na década de 70, e que ficou ali um tempo maior, porque nós pudemos vivenciar o melhor, eu acho, sabe? A fase mais criativa, mais produtiva da Clara. Aos pouquinhos ela foi abrindo a cada ano para de nós nos tornarmos professores, e foi assim que 4 anos depois eu era professora, muito jovenzinha, mas era professora ali dentro. E o teatro começou a ter uma visibilidade grande no Rio de Janeiro, enfim, fora. Já tinha as peças dela traduzidas para outros países, mas começou a ter uma força muito grande como escola de formação de atores. Lógico, isso paralelamente na indústria da televisão, que é muito forte no Rio de Janeiro, crescendo, a TV Globo tomando um papel assim muito importante, né, na dramaturgia. Eu mesma comecei a fazer televisão, a Luiz Cardoso, minha colega contemporânea, nesse momento também, na década de 70, e vários outros colegas. Então começou a ter uma visibilidade muito grande também, de mídia, de tudo. E as pessoas começaram a procurar. Acho que eu estou fugindo da pergunta, mas nós éramos alunos, atores e agora professores ali. Então nós também passávamos isso, como acredito que até hoje, né, tem esse sentido de que é o todo e essa abertura para quem vem de fora, né, para quem de outras áreas, né, de outras tendências. Então é um trabalho essencialmente prático e lúdico. E nesse sentido eu acho que é muito rico. Lógico que o mundo foi mudando, a nossa sociedade vai mudando, e nós sentimos também uma carência muito grande da parte acadêmica, né, teórica.
Mas dali surgiram, o Asdrubal trouxe o trombone, Manhas e Manias, eu mesmo tive um grupo de teatro de rua. Então, muitos grupos surgiram dali e outros chegaram. O Zdeněk Hampel, que era um tcheco que veio com Lanterna Mágica e que foi importantíssima nessa época e que sim, foi para o tablado e com toda a bagagem dele do teatro que ele tinha realizado em Praga. Então era uma troca muito grande. Bom, isso foi o início da minha formação. Estou respondendo, acho que estou falando muito. Não. Na década eu comecei a trabalhar profissionalmente e sempre lecionando. Eu sou professora nesses anos todos. Na década de 80 eu comecei a perceber que eu estava escrevendo para criança e muito inibida, porque afinal de contas eu era ali, né, discípula ali, mestre, aluninha, né, da minha mestra Maria Clara. E eu comecei a escrever contos para criança, publiquei alguns livros. E desses livros eu retornei a um teatro mais autoral para criança e montei alguns espetáculos, isso no meados da década de 80 para 90, até o ano 2000, e tive uma escola de teatro no Teatro Vila Lobos durante 12 anos, com muitas turmas também, e isso foi acontecendo naturalmente na minha vida. E aí eu já não era mais só atriz, já não era mais só professora do tablado, já tinha minha escola, já formava atores. Hoje eu vim para cá pensando assim, puxa, o que eu vou falar? Eu acho que, na verdade, isso aconteceu, eu formo, porque eu sou uma grande apaixonada por teatro. Eu acho que o meu entusiasmo é muito grande, ainda é. Espero que ainda continue mais um pouco, mais um tempo. Mas eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, eu adoro o que eu faço, ainda bem, né? E então isso eu acho que eu passo muito, né, para os alunos, esse espírito, assim, que foi também como eu recebi da Clara, né? E então isso foi me levando, né? Foi me levando e o exercício de lecionar teatro me levou à direção. Então esse todo a que eu pertenço hoje, que é maravilhoso por um lado, por outro lado é muito impeditivo, assim, porque as coisas estão tão setorizadas, né? A carreira de atriz, quanto mais você diversifica, por incrível que pareça, às vezes não soma, às vezes é limitador, né? Em termos de mercado de trabalho que eu estou falando mesmo. E então essa contradição, essa angústia, né, dessas contradições, assim, no momento eu vivo isso intensamente e me questiono muito, né? Até porque eu vejo o jovem que está começando hoje com uma perspectiva muito direcionada para o mercado de trabalho, com uma pressa de entrar no mercado de trabalho, não muito interessado nessa amplitude, né, do aprendizado. Então eu fico assim muito tensa, preocupada e ao mesmo tempo prestando atenção, porque é gente jovem, é gente que está vindo aí, e gente muito boa que está vindo aí, pessoas que já estão aí, né, que estão aparecendo com evidência rapidamente. Então eu acho que é um momento muito diferente, de uma mudança muito grande, né, no conhecimento, na prática, na inserção no mercado de trabalho, que eu estou, assim, no momento, prestando atenção e querendo trocar experiências e vivências, porque me sinto também muito sozinha nesse momento, com essas questões. Acho que... Sim, nós vamos continuar conversando aqui. Você quer falar um pouco sobre isso? Posso? Boa noite. Meu nome é Aglaia Pusch, boa noite, muito prazer a todos. Estou muito feliz de poder contar um pouco sobre a minha vida, sobre o nosso trabalho da Paideia, que é um trabalho também de muitos anos, e eu queria contar um pouco, para a gente contar um pouco a nossa trajetória. Eu, muito jovem, caí como educadora na favela Monte Azul, nos anos 79, por aí também, nem lembro mais direito os anos, mas faz muito tempo. E meu trabalho como educadora e apaixonada pelo teatro foi um trabalho assim de muito... Eu senti que a arte, o teatro, é a única forma que você consegue mexer com as pessoas, que ela transforma.
Então, no trabalho com as crianças, no começo a gente nem tinha grupo de teatro ainda, a gente trabalhava com as crianças, em todas as aulas com as crianças, eu brincava com as crianças, mas eu pegava toda essa parte do teatro. Então a gente contava histórias, que eu sentia que as crianças precisavam de muito conteúdo também. Então a melhor forma na época, e hoje em dia eu continuo pensando igual nesse sentido, em outros eu mudei muito, mas por exemplo, de pegar contos de fadas e contar esses contos de fadas e fazer esse trabalho com as crianças, e as crianças repetiam, encenavam esse conto, elas ficavam super felizes, eu sentia que elas estavam super preenchidas com esse trabalho de teatro via conto de fadas. Bem, a gente formou na época, eu não sou sozinha, quer dizer, não sou a única da Paideia, mas eu trabalhei 19 anos nesse trabalho cultural do Monte Azul, que no começo foi muito pequeno. O Monte Azul tinha poucas pessoas, hoje em dia é imenso, você deve saber, não precisa contar muito, trabalho muito grande. Mas a gente logo formou um grupo de teatro. E esse grupo de teatro, na época, eram esses jovens que estavam na favela, era o padeiro, era o marceneiro, era... Quem queria fazer teatro, o Amaury Falsetti, que é o meu parceiro em todo esse trabalho de teatro e de cultura da Paideia, a gente começou a fazer peças e peças e peças, e no começo a gente pegava temas bem... Eu acho que temas bem concretos. A gente fez, por exemplo, Causa Menor, foi a nossa primeira peça, que era uma história de uma família que o menino tinha problemas e foi preso, etc. e tal. Daí a gente fez sobre a questão dos meninos de rua, acho que foi bem no começo, ainda nem se falava muito nisso. Bem, esse trabalho do Monte Azul, ele foi melhorando, foi crescendo, daí a gente achou que a gente tinha necessidade de ter um lugar, a gente conseguiu construir um teatro no Monte Azul, porque no começo todo o trabalho estava em barracos, e daí a gente conseguiu um dinheiro na época do Consulado Suíço, que ajudou a construir esse teatro, e esse trabalho com esse grupo foi crescendo, e a gente fez todo ano uma mostra de teatro, onde a gente convidava todos os grupos de São Paulo, que a gente achava importante, porque o trabalho pedagógico, eu acho que não é só com crianças, ele é com adultos, no meio desses, também foi muito importante essa troca, a discussão, etc. e tal. Bem, por vários motivos, depois de muitos anos, depois a gente ter viajado com esse grupo de teatro Monte Azul, ficou muito famoso, viajou para o Japão, para a América Latina, para muitos países. A gente resolveu sair do Monte Azul porque a gente achou que o trabalho social não é o mais importante. A gente achou que o trabalho cultural, o trabalho da estética, o trabalho do conteúdo, é o mais importante, e saímos do Monte Azul. E, depois de muitas buscas, conseguimos fundar a Paideia. E achamos que o teatro tem que ser uma coisa de todos. Não pode ser só dos favelados, porque o grupo do Monte Azul era uma coisa muito separada. Então, os favelados, ai que dó deles, não sei o quê. Então, a gente chegou à conclusão que tem que fazer um trabalho misturando. Esse Brasil não dá para fazer coisas separadas, você tem que misturar. Então, o nosso trabalho com jovens, que já estava bastante elaborado, continuou na Paideia. E eu queria contar um pouco sobre isso hoje em dia. O que é Paideia? Que o nosso fundamento é o trabalho pedagógico, mas também o trabalho artístico. A gente tem uma companhia de teatro, que é uma companhia profissional de teatro,
onde a gente busca textos mais interessantes, mais que a gente acha que são importantes para as crianças, tenta fazer uma qualidade muito boa do trabalho, mas isso é um lado. O outro lado, todos os atores da companhia trabalham com crianças, que a gente acha que para o trabalho pedagógico, para o trabalho para crianças e jovens, você precisa ter essa vivência. Então, todos os atores nossos, eles têm um grupo de crianças. Então, a gente trabalha com a escola da frente, a gente tem mais ou menos 70 crianças que vêm toda semana na Paideia, onde cada ator faz um trabalho com um grupo de crianças. Hoje em dia, a gente conseguiu a professora, que uma professora de português, ela participa disso, que isso foi de muitas experiências, a gente conseguiu chegar a esse ponto, porque era muito difícil durante muitos anos. Mas então, todo ator faz esse trabalho com as crianças, a gente monta, a gente faz uma vivência teatral com essas crianças, a gente faz peças com eles todos os anos, que eles apresentam para os professores, para os pais. Essas crianças assistem muito teatro também, porque a gente convida muitos grupos de fora que a gente acha que são interessantes e essas crianças podem assistir esses espetáculos. Daí a gente tem toda semana a gente trabalha com 100 jovens assim, que vêm de São Paulo inteiro, principalmente da Zona Sul, da periferia, mas também muitos de escolas particulares. Então, o nosso trabalho pedagógico, a gente acha que esse teatro pedagógico, ele tem que ser misturado. Então, no palco, tem um menino de uma escola particular, de uma escola suíça, junto com o menino da favela, não sei de onde, que isso é uma coisa importante. Então, boa noite. É um prazer muito grande receber um convite como esse para falar de pedagogia do teatro, mais uma vez na SP. Né? Eu acho que a gente está com isso constituindo toda uma reflexão sobre essa área que é extremamente necessária. Né? Eu fico muito contente que a gente tenha essa perspectiva de um número especial da revista Alberto sobre pedagogia do teatro. Só posso dar parabéns, né? Para a Lúcia, para o Kim, para todos que estão trabalhando com esse empreendimento Silvana que não é nada fácil. Silvana Garcia, que é editora. Então, a minha formação também é uma história comprida quando a gente toca em formação, né? E a gente fica a saber o que escolher, porque a memória, ela a gente vai buscar as coisas lá atrás, né? A Súria estava falando, eu estava vendo que nós somos meio que de uma mesma geração. Você falou em 71, eu entrei na época no Departamento de Artes Cênicas em 69, fui da primeira turma do Departamento de Artes Cênicas. E, na verdade, era um curso de teoria e crítica. Então, eu tive, assim, professores de primeira linha, né? Sábado, Jacó, Flávio Império, Jorge Andrade, da aula de dramaturgia, Anatol Rosenfeld, enfim, sem querer esquecer alguém, era um time de primeiríssima ordem. Nós éramos 5 alunos e passamos 4 anos assim, estudando teoria e crítica com um crivo bastante pesado. Assim, né? Meus colegas eram o Posse, José Posse, a Miriam, quem mais? A gente começa a tentar lembrar, vai dando um branco, né? Mas Miriam Garcia, o Armando Sérgio, enfim, era um grupo bom. O Alberto também era dessa turma? O Alberto Guzic foi meu professor, né? Aliás, um excelente professor. E, na verdade, a gente procurava contrabalançar, então a gente não tinha aulas práticas. O departamento começou como um departamento de teoria e crítica. E a gente tinha um grupo à noite, que o Alberto Guzic, inclusive, coordenava, que o Chiquinho Medeiros, ele caiu, Chiquinho?
fazia parte. Cadê o Chiquinho? Lá na última né? E fazíamos assim, oficinas. Foi uma época em que o teatro estava numa evolução muito grande, o teatro oficina, o teatro de arena. Me lembro que a primeira vez que eu fui no teatro que eu me dei conta que foi assistindo a Arena Conta Zumbi. Eu ainda estava no colegial. E, enquanto eu estava na universidade, durante esse curso, era assim, teatro oficina. A gente viu Galileu, Selva das Cidades, era, né, depois uma época, como você falou, de ditadura, né, os anos de chumbo, mas ao mesmo tempo havia uma efervescência artística e cultural muito grande na cidade de São Paulo. E até lembrando assim desses professores, eu me lembro que eles eram teóricos, mas eles eram pessoas participantes do movimento teatral em São Paulo. Então, a impressão que eu tinha não era que eu estava tendo um curso teórico, mas que eu estava trabalhando com pessoas que palpitavam com esse movimento teatral que estava acontecendo, né? Sábado eu escrevia crítica, a gente ia assistir o espetáculo, tinha que trazer uma crítica por escrito. E assim, a interlocução era muito próxima desses professores. E eu acho que talvez São Paulo era muito menor, né? Quando a gente pensa, quer dizer, são 40 anos, eu já perdi a conta também, quantos anos, né? Mas assim, as coisas que aconteciam, elas ecoavam muito fortemente, principalmente num ambiente como o da USP, né? Com mil problemas, com perseguições de professores, enfim. Não, assim, uma sensação que eu me lembro muito claramente era de muito medo. Se bem que eu acho que o medo hoje devia ser maior, mas o medo de viver numa ditadura é muito terrível, né? A gente acredita que vive numa democracia, entre aspas, né? Talvez. Mas o medo da ditadura era muito cruel. Assim. Eu, quando me reporto, eu me lembro de sensações de muito medo. Então era muito contraditório. E ao mesmo tempo, nas escolas públicas, havia um trabalho de experimentação de teatro muito forte. Eram escolas de primeira linha, recebia-se tão bem quanto nas escolas particulares. Eu dei aula em alguma dessas escolas, como a Escola de Aplicação da USP, em que na 7ª e 8ª série tinha artes visuais e arte dramática. A matéria chamava arte dramática na época. E as turmas eram divididas e a gente tinha aula dupla, eram 2 aulas seguidinhas, né? E na 5ª e 6ª já esses privilégios foi transformando em rede, aí eram os 40 alunos, 45 minutos de aula, enfim. Dei aula em várias dessas escolas, o Colégio Experimental, que é um na Lapa, o Colégio Industrial, Técnico Industrial, ali eu tinha 8 horas de aula por semana, na 7ª e 8ª série. No Scholem, havia várias escolas pluricurriculares e trabalhos. A Maria Alice Vergueiro deu aula na Escola de Aplicação da USP. E depois, quando eu me formei, Maria Alice me chamou para trabalhar com ela, porque ela havia aberto essa área de licenciatura em... ainda chamava arte dramática, quando eu comecei. Depois veio assim, a Lei 5692, que transformou em educação artística, o professor polivalente, enfim, tem toda uma história aí da legislação dessa área que tem que ser considerada quando a gente fala em pedagogia do teatro. Se bem que o Kim falou em formação de artista, mas é difícil separar, né? Eu, quando penso em pedagogia do teatro, como eu fui responsável por essa área, que Maria Alice depois saiu e me deixou bastante jovem, sozinha, com essa área de licenciatura. Aí chamamos pessoas, organizamos seminários sobre Piaget, foi feita a tradução do livro da Viola Spolin, Improvisação para o Teatro, a partir de pesquisas, começamos os cursos de pós-graduação, foram iniciando. Enfim, o meu percurso foi todo muito acadêmico. E assim, acadêmico no sentido de construção de uma área, que era uma área, quer dizer, depois no departamento, hoje a gente tem a formação em direção, em interpretação, teoria e crítica praticamente desapareceu, e a licenciatura, né? Então foi um processo de construção
E tudo que é novo, que está em construção, como ainda é a SP, é muito interessante. O que precisa tomar cuidado é não deixar que envelheça, né? Então, assim, frente à sua pergunta, Kim, a gente fica com uma certa culpa de não estar respondendo, né? Mas, na verdade, o trabalho de encenação, ele sempre me acompanhou. Eu acho que por causa dessa área, né, que trabalha essencialmente, a gente está pensando em crianças, em jovens, e quando a gente fala em licenciatura, é uma área eminentemente prática, né? Então, a experimentação com os jogos teatrais da Viola Spohr, depois a pesquisa sobre o Brecht, sobre a peça didática do Brecht, eu fui bem assim, vertical nessa preocupação com uma pedagogia do teatro. O Brecht, depois eu posso falar mais, traz contribuições extremamente importantes que vão reverter toda uma visão que se tem do próprio teatro, né? Mas, na verdade, sempre me acompanhou, seja fazendo oficinas de máscara, tudo que tinha de oficina, eu participava e gostava muito. Mas, assim, eu acho que como encenação mesmo, além de alguns momentos na própria ECA, dentro das aulas de licenciatura, foi junto com o Joaquim, que foi meu parceiro, que a gente trabalhou uma das encenações foi a partir de uma imagem do Bruegel, Chamas na Penugem, que foi depois a tese de doutorado do Kim, que vai sair publicada pela Perspectiva no segundo semestre agora. Poderia ficar falando horas das encenações, mas só para dar um panorama. Passo também a palavra, porque a pergunta é... Sim, sim. Era uma provocação exatamente para nós podermos nos aproximar desse universo que perpassa, né, pela relação da formação de vocês e da trajetória artística, que exatamente vocês estão aqui porque está imbricado com o pensar de como se ensina, como se aprende, como se faz teatro, né? Marici, bom, agora você com a responsabilidade de não dar conta da pergunta. Dolorosa de ser a quarta, né? Sufocar vossos ouvidos. Ao mesmo tempo foi muito bom ouvi-las, porque nessa história a minha formação se dá em contraponto à maioria a maioria das histórias aqui. Eu comecei a fazer teatro amador nos anos 80, não nos anos 70, então eu pego o período de abertura no Brasil. Morava em Campinas na época, porque estudei jornalismo lá, e comecei a fazer teatro amador, na verdade chamavam de semiprofissional, né? Com Edgar Riso, um diretor campineiro importante de teatro infanto-juvenil. Só que eu descobri o que eu queria fazer da minha vida, descobrindo o que eu não queria fazer da minha vida. Eu não era atriz, entrei pela porta da atuação, porque é a porta natural, né, para as pessoas que sonham com teatro, e eu achava o máximo. Mas eu descobri que eu era péssima atriz, eu ficava muito nervosa, eu chapava a cena, eu tinha que cantar mais alto que todo mundo, meu olho era maior do que todo mundo, o nariz ia para frente, ia tudo para frente. Eu falei, gente, que coisa pouco generosa, eu não quero ser assim, mas eu estou sendo assim. E aí eu descubro, porque eu tive uma formação bonita, e eu não tenho vergonha de falar, os meus pais gostavam de ler muito, então eu fui escaldada no campo da ficção, no campo de pequenos artigos que falavam sobre teatro. Eu fui escaldada para ser uma boa leitora, uma leitora do prazer, né? A leitora da ficção, a leitora daqueles livros que teu pai oferecia, Montanha Mágica. E aí descubro Shakespeare, descubro Molière, que eu fiquei alucinada com a carpintaria do Molière. E isso tudo muito cedo, né? Começa com as aventuras de Tom Sawyer, com 7 anos, e vai parar nas viagens que o Jorge Andrade oferecia para a gente. Então eu li muito, eu tinha esse prazer da leitura, e descubro que eu gostava muito mais de analisar um texto de teatro, perceber qual era a carpintaria, do que me expor no palco e ter que mostrar tudo que eu não queria mostrar, né? Então, e aí um amigo meu sugeriu, não havia cursos de dramaturgia, não havia escola formal de dramaturgia, esse é outro contraponto. Eu não tive uma formação acadêmica em dramaturgia, eu fiz jornalismo porque eu achei, né, imagina com 18 anos de idade, que é o que estaria mais próximo do ato da escrita, né? Não pensava nas diferenças, eu queria escrever.
E aí um amigo me sugeriu, ele tinha acabado de sair do CPT, ele sugeriu um curso com o Luiz Alberto de Abreu. Então eu comecei a estudar em oficinas culturais, que era a Oswald de Andrade na época, as oficinas culturais Oswald de Andrade. Fui para as mãos do Luiz Alberto de Abreu. E no primeiro dia de aula, eu senti aquele conforto que as palavras não alcançam. Eu que queria tanto escrever, não tinha palavras para descrever o prazer de ter achado a porta de entrada certa para o meu futuro. Não, nem sei se profissional, a gente não pensava nisso. Mas eu estava em casa. E com Abreu nós estudávamos as questões do mito, dos arquétipos, passava pela carpintaria do drama e da comédia, estudávamos os pré-socráticos para entrar nos socráticos, fizemos muitas leituras analíticas de peças teatral. Os cursos naquela época não tinham 3 meses, nem 2, nem um fim de semana. Eram cursos de 6 meses, com 2 encontros por semana. Um era essa lide com teorias e técnicas, e o outro é o que eu chamo da relação mestre e aprendiz, que era um encontro pessoal com o seu mestre para juntos analisarem o seu projeto pessoal. Então, eu me descobri, eu não tinha a menor dúvida que era o que eu queria fazer, ainda que eu fosse uma teórica da cena, mais do que uma escritora, eu também tinha dúvidas sobre isso. Depois de alguns anos, e nessa época, que foi a década de 90, em São Paulo nós só tínhamos 2 opções. Não tinha escola SP, escola de teatro, não tinha núcleo do SESI, British Council de dramaturgia, existiam 2 opções. Ou se estudava na Oswald de Andrade, com o Luiz Alberto de Abreu, que deu mais ou menos 2 cursos, cada um tinha 6 meses, era um ano, né? Para você fruir o máximo. Ou ia para os seminários Redivivos do Arena, estudar com Chico de Assis. Eu tinha um encantamento pelo Antunes Filho, então eu queria estudar com o dileto do Antunes, que na época, até então, era o Abreu na área da dramaturgia. Ele saiu e começou a dar cursos de teatro, além de escrever. Depois disso, nós formamos um grupo, que era um grupo de estudos e produção, com o Luiz Alberto de Abreu. Era o Luiz Alberto de Abreu e uma camadinha de pessoas muito interessadas em dramaturgia. Na época, tinha o Hugo Pozzolo, Michel Fernandes, a Marici Salomão, a Beatriz Gonçalves. Era uma turma bem interessante. Acho que o Nelson Basqueiras-Ville passou um tempo conosco, o Antônio Rocco, do Next. Nós estudávamos e produzíamos. Como não tínhamos espaço, fomos bater na porta do Teatro Escola Célia Helena, e a Célia falou, não temos espaço para vocês estudarem aqui, a gente só tem a recepção. Ah, mas para nós está ótimo. Então nós nos reunimos uma vez por semana na recepção da escola, que era quase constrangedor para quem trabalhava lá, mas nós tínhamos o nosso espaço de resistência para o estudo e escrita da dramaturgia. Ficamos anos trabalhando juntos, esse grupo que chamava, nem lembro o nome agora, Núcleo dos 10, e depois eu prestei uma inscrição, fiz uma inscrição para o CPT, e havia, da parte do Antunes, um desejo de instaurar novas discussões no campo da dramaturgia, e eu acabei entrando. Era um grupo de mais ou menos 12 pessoas, que acabou gerando o Círculo de Dramaturgia, que eu acabei coordenando, né? Tudo por intuição. Então ele falou, vai lá. Então ele era um supervisor desse núcleo de estudos, e aí a gente já estava sofisticando um pouco, foi para a poética, não de Aristóteles, para as questões poéticas de Dostoiévski, do Bakhtin, pronto. E por aí, a retórica e muita escrita, muita escrita, muita escrita. Analisávamos os nossos textos em roda, tínhamos que ser imperdoáveis uns com os outros, isso gerou até conflitos internos emocionais, mas era importante que a gente fosse duro e que a gente tentasse descobrir uma trajetória pessoal calcada no coletivo, né? Que é uma bela contradição, reforçar o indivíduo por meio de um grupo que é um coletivo. Fiquei alguns anos no CPT, mais ou menos de 4 a 5, paralelamente era jornalista. Aí fui convidada pelo Oswald de Andrade a dar a minha primeira oficina. E eu me senti extremamente honrada, porque eu era filha de uma oficina que voltava agora como professora de uma oficina, no mesmo lugar que eu comecei. E aí comecei a dar oficinas e aí praticamente não parei mais. Em 2008, o SESI e British Council me convidaram para instaurar um processo de formação de novos dramaturgos. O SESI e British Council muito em contato com a dramaturgia britânica, que é o berço de formação de novas dramaturgias. Ali é incrível, por mais que elas possam parecer, a maioria, mais convencionais,
elas têm uma pegada de inteligência, de compromisso social, de relação com o público, de reflexão e de fruição, né, porque são muito bem escritas, e são processos longos em vários teatros e centros de expansão, de fomento a novos dramaturgos. Hoje, então, eu estou lá e estou aqui, né? Acho que são dois processos que, modéstia às favas, são muito importantes. Não conheço nenhuma outra escola como a SP, por exemplo, que esteja gerando e gerindo processos de formação de novos dramaturgos. Eu digo que a mesma paciência que o Luiz Alberto de Abreu teve comigo, e o Antônio Filho também, porque não é fácil também aguentar os seus iniciantes, né? Eu quero ser também exemplo do que eles foram para mim, do que eles conseguiram fazer comigo. O Abreu ajudando a construir um conhecimento e o Antunes ajudando a desconstruir e até a destruir muitas das coisas que pareciam que iam ficando muito sérias e comprometedoras. Eu acho que o dramaturgo ele tem que lidar sempre com essa dúvida, com essa angústia, com o desconhecido, qualquer artista, né? Aliás, qualquer ser humano. E é isso. Paralelamente escrevo, mas eu sou, como estava falando para a Sura, eu sou assumidamente, gosto de ser assim, não estou nem aí, aparentemente, né? Nenhum psiquiatra ainda me diz que isso tem a ver com alguma outra coisa, com as minhas neuroses. Sou bissexta, só escrevo realmente quando eu tenho muita vontade, quando eu sinto que tem um tema que está como território banal. É um tema que eu queria falar, eu queria brincar com a hipocrisia do próprio teatro, desconstruindo a ideia de um espetáculo. Isso me deu um prazer absurdo, tanto que eu já estou há 3 anos sem escrever quase nada, né? A última peça foi para a Cléo de Pares, que está aqui também, uma peça curta para os satirianos, que foi também altamente, tesudo de fazer assim. E é isso. A formação é basicamente essa. Os melhores diretores que me ensinaram pra caramba nas minhas peças, Fernando Peixoto, que, claro, era um didático, né? Ele me encampava na sala de ensaio, quando eu escrevi Maria Quitéria. O Hélio Cícero, que é um ator, acho que atores bons dirigem divinamente bem, porque eles dão atenção ao ator, né? E quando você escreve texto e não roteiro visual e nem teatro físico, o ator e a palavra são fundamentais. Então, bons atores dirigem muito bem teatro de texto, né? O Paulo Autran sabia fazer isso. E é isso, por enquanto. Iniciar essa conversa nossa a partir dessa pergunta é exatamente como eu disse anteriormente, de nós podermos nos aproximarmos desse universo e das questões que perpassam por algo que acho que ficou muito claro aqui para nós, que é essa paixão que vocês declaram pelo teatro, né? E que mobiliza vocês para estar com ele, para trabalhar com o teatro, e como isso se desdobra para vocês em diversas áreas, né? E acho que provocando um pouco aqui a Sura e a Glai, tentando voltar um pouco para as questões que vocês levantaram ao falar sobre a trajetória de vocês, eu queria perguntar para vocês duas, né, o quanto esse trabalho de formação que foi surgindo dentro da própria prática do teatro, das questões do teatro, hoje provoca vocês, enquanto artista, né, e o quanto essas artistas estão também provocando essas crianças, esses trabalhos de formação aonde vocês se encontram. Então, eu acho que provoca muito. Eu acho que o trabalho provoca muito porque você sempre vai buscando entender o que acontece com as crianças, o que acontece com os jovens, o que eles precisam, o que você consegue entender e viver com eles para você conseguir atingir eles, sabe? Eu acho que o teatro, a gente sabe que ele é tão essencial, ele é tão... O especial do teatro, eu acho que é o amor que é desenvolvido pelas crianças e os jovens. Eu acho que se as crianças e os jovens têm a possibilidade de vivenciar teatro, eles conseguem
para a vida inteira ter uma relação com a arte, com a cultura. Isso vários pesquisadores já pesquisaram isso e viram que se a criança tem uma vivência com a arte no teatro, ela vai para a vida, ela consegue usar a arte para a vida dela. Eu acho que ela consegue... É como eu sinto assim que é como um alimento para a alma que ela precisa, para ela poder colocar na mochila cultural dela, sabe? Ela precisa para você viver. E essas questões eu acho que a gente vai sempre buscando. Então você vai buscando textos. A gente, por exemplo, a gente tem hoje em dia a gente tem intercâmbio com vários assim grupos de teatro aqui no Brasil, mas também fora, por exemplo, na Alemanha, a gente está com o intercâmbio com o Grips Theater, que é um teatro que já há 47 anos tem uma experiência muito grande assim, nessa área, onde é pesquisado toda a questão do teatro. Então, a busca de textos que você falou, que eu achei assim, uma questão muito importante, que a gente precisa achar textos novos, precisa ter dramaturgos novos, precisa... não adianta sempre as mesmas coisas. Então, eu sinto assim, não sei se eu consegui responder. E quanto essas crianças te provocam como artista na cena? Eu acho que é muito. Assim, você sente no espetáculo... Eu sou atriz também, graças a Deus, é o que eu gosto mais de fazer todo o trabalho que eu faço. É de sentir que você consegue... que as crianças abrem a boca, que elas ficam quietinhas, que elas prestam atenção, que elas dão risada, que elas choram, que elas não choram, chorar não, mas que elas pensam, que elas ficam... Isso eu acho que é o mais importante, sabe? Quando você está próximo, quando você está num ambiente, que isso é uma coisa muito importante, que a gente tenta sempre fazer um espetáculo num espaço onde a criança está bem confortável, que ela tem a possibilidade de ver, que ela tem a possibilidade de ser envolvida nessa brincadeira do teatro, nessa comunhão, nessa festa. Eu acho que o teatro que depende do outro. Eu acho que não adianta eu fazer teatro sozinha. Eu preciso do outro que entenda o que eu estou fazendo e que me dá força para eu conseguir fazer. Então, a pesquisa, nossa, assim, a gente pesquisa, por exemplo, a PDES, os atores, a gente toda semana faz estudo, a gente tem a Cristine, que não sei se vocês conhecem, tanto faz, mas a gente a gente estuda muito, então a gente estuda muito teatro, a gente estuda muito pedagogia, a gente, sei lá, a gente, sabe, eu acho que tem que ser muito sério, eu acho que para fazer um trabalho, principalmente com crianças e para crianças com jovens e para jovens. Eu acho que não dá para fazer qualquer coisa não. E isso, infelizmente, acontece muito, que muitas pessoas acham que teatro infantil, bem. Graças a Deus, eu acho que hoje em dia isso já melhorou bastante, mas eu sinto que sempre é uma preocupação. Continua. E você, Sônia? Não, eu acho dificílimo fazer teatro para criança e com criança. Eu não sei se eu estou pessimista, mas assim, eu estou achando uma mesmice ultimamente. Eu acho que tem uma diferença muito grande. O Rio de Janeiro acho que por essa questão da televisão está muito forte ali, e a mídia voltada para isso muito, talvez, ou então é o mundo mesmo que está mudando. Eu estou com dificuldade de... Eu estou achando muito... Eu estou muito, assim, muito triste com isso. Bom, eu resolvi trabalhar com criança, quer dizer, desde então, mas quando eu fui, realmente quero trabalhar com criança, de lecionar teatro para criança e depois de escrever para criança, porque me interessava muito, para mim era assim, era matéria-prima para o meu trabalho, porque a criança chegava ali completamente desconstruída, pura. Então, como o trabalho eu já vinha de uma escola totalmente voltada para o lúdico, para a brincadeira, para a improvisação, para a prática, então a criança já trazia isso. Então isso foi um alimento para mim durante muitos anos, tanto que me levou para outras fontes, outras linguagens
a partir daí. E eu fiquei muitos anos fazendo isso. O ano passado, agora no final do ano, eu resolvi que eu quero dar um tempo, que eu não quero trabalhar com criança. Nos últimos anos, eu diria, talvez nos 8 últimos anos, eu comecei a ver isso de uma outra maneira. Um esforço enorme para chegar no bom, né, no interessante, no gostoso, o que eu posso estar dando de contribuição, ou que alimento também estão me dando. E começou a ser muito difícil essa troca, essa via ficou muito difícil, porque o espaço do teatro passou a ser um espaço em que o terapeuta mandava, o pai mandava, como se o teatro fosse o lugar que fosse resolver essa problemática toda que ninguém está conseguindo resolver. A coordenadora educacional, pedagógica da escola, que não sabia mais para onde encaminhar a criança para os seus devidos pais e responsáveis, já cada um num canto. Então passou a ser um lugar de maluco mesmo, né? Mas um maluco não no bom sentido, porque eu me acho também muito doida. Um maluco me acha maluca beleza mesmo, né? Graças a Deus. Pelo menos até então, isso me serviu muito bem. Agora eu acho que não está dando muito certo não, entendeu? Porque você tem que estar muito nos conformes agora, né? A gente vive uma ideologia assim do bom comportamento, da máscara, para poder estar bem com todo mundo e poder estar... o mundo mudou, está mudando isso. E o mais impactante para mim nesses últimos anos, que eu fui na resistência, até que agora eu resolvi mesmo dar um tempo nisso, o mais impressionante é de chegar a uma criança já muito programada. Programada para agradar, programada para estar grande rapidamente, principalmente para agradar. E aí eu comecei a ficar muito impressionada com isso, impressionada com isso. E fui ainda fazendo trabalho, e será que eu estou desatualizada? O que é que eu não estou acompanhando? Obviamente, toda essa questão da tecnologia, da informação rápida, de muita informação ao mesmo tempo, isso também dá uma coisa diferente, uma rapidez, uma dinâmica diferente. Então também fui tentando acompanhar isso, mas na minha parte artística, nas minhas últimas encenações, eu também me utilizei dessa parte, dessas questões visuais, animação gráfica. Então assim, eu não fiquei passiva nisso, tentando acompanhar o tempo, né? O nosso tempo. Mas essa questão da criança ficou muito incômoda para mim, está muito incômoda. E aí no final do ano passado eu resolvi que eu não quero ser esse lugar que vai ter essa responsabilidade, ou que estão delegando essa responsabilidade para resolver esse problema. Que o pai não dá conta, que a mãe não dá conta, que a coordenadora da escola não dá conta, que o terapeuta não dá conta e manda para o teatrinho, entende? Eu passei a ser um pouco a referência dessa pessoa, ali no meu mundinho ali que eu vivo, mas passei a ser essa referência. Aí eu comecei a me sentir assim, uma senhora, uma referência, essa senhora, porque já não tenho 20 anos, eu acho que eu tenho, mas eu não tenho 20 anos, não é? Então isso ficou muito incômodo para mim, sabe? Porque não é com isso que eu quero trabalhar. Eu não quero ser essa tia ou essa avó e ter essa responsabilidade e lidar com essa mesmice, porque eu comecei a achar uma grande caretice isso. Porque o trabalho de desconstruir é muito grande e a criança tem responsáveis e esses responsáveis não gostam dessa desconstrução e a própria criança também ela está sendo educada para estar construída rapidamente. Então ficou uma confusão. Passou um pensamento sobre isso e aí eu continuo trabalhando com adolescentes e com adultos, eventualmente em workshops, mas principalmente com adolescentes. Não, eu estou também na escola de atores do Wolf Maia, que começou no Rio de Janeiro, o ano passado. E estou no tablado com adolescentes. Eu pergunto para os adolescentes e para os adultos também: o que você quer disso aqui? Por que você está escolhendo esse lugar? Porque é tudo uma coisa muito fechada, né? Ao
mesmo tempo que tem é uma sociedade que tem uma aparente liberação com o corpo, por exemplo, né, que os alunos vão com um shortinho, ou com uma calça tão apertada que não dá nem para ter movimentos, tudo muito programado, o mesmo tipo de cabelo, tudo liso, loiro, né? É tudo a mesma estética, sabe? Eu fico tão impressionada com isso, é tudo igual, todas as pessoas são iguais. E aí, esse trabalho de mexer com isso, e eu começo a perguntar, o que você quer disso? Por que você está nesse lugar? Eu pressuponho que você escolheu esse lugar para ver o mundo de uma outra maneira, né? Ou para sentir esse mundo de outro jeito. Então, essa para mim é a grande questão do momento. Eu não sei muito por que estão ali. E a angústia maior é assim, eles não sabem essa questão. Eles também não sabem que eles têm que se responder, que eles têm que responder essa questão. Por que eu escolhi esse lugar? Por que eu estou ali? Lá na década de 70, de alguma maneira muito intuitiva, muito ingênua, né, muito pueril quase, eu sabia, eu sentia por que eu queria estar naquele lugar em que as minhas referências eram essas, o teatro de arena, o teatro oficina, os atores, né, e que tinham uma efervescência grande. Eu sabia por que eu queria aquele lugar. Hoje eu não sei se eles sabem por que eles querem, por que eles querem esse lugar, né? E eu imagino que os pais das crianças, quando buscam uma escola, um curso de teatro, eles também não têm a menor ideia. Porque eu acho que, vou dar uma parte, eu acho que São Paulo tem obviamente deve ter muitas dificuldades, assim, mas tem uma diferença muito grande nesse aspecto, nesse sentido. Porque eu acho que a criança, os pais que buscam teatro, não todos, é óbvio, mas assim, tem também uma expectativa do filho virar ator logo, de logo para televisão, de logo fazer comercial. Não sei como está aqui, mas, enfim. Aqui acho que não é muito diferente, né, Larissa? Não, né? No país. Acho que a gente passa, muitas vezes, assim, o processo de formação é quase que um ritual de passagem para algum outro lugar, que não é exatamente, muitas vezes, a perspectiva do artista e do posicionamento dele no mundo, né? Mas acho que tem uma coisa que é muito interessante na sua fala, de que por mais que muitas vezes há uma busca por essa questão terapêutica ou por esse lugar que se almeja, né? Mas ainda está se buscando um espaço que é alternativo, né? Que é o espaço do encontro, que é o espaço do coletivo, de ser provocado, de buscar se encontrar, né? Dentro dessas perspectivas. E aí eu faria uma provocação para a Ingrid, né? A partir disso, né? Porque por mais que você pontuou que a sua trajetória ela foi extremamente acadêmica, ou foi construída dentro de uma relação acadêmica, sem perder a perspectiva com o teatro, eu acho que nessa trajetória houve um olhar muito específico para as questões que envolvem a construção, né, dessa linguagem, da maneira como ela pode ser estabelecida, né? Desde a sua busca, da relação com a Viola Spolin, que vai buscar todo um processo de sistematização para pensar num processo de aprendizagem teatral e da construção da linguagem, até as suas pesquisas com a peça didática do Brecht e tal. Quer dizer, há uma inquietação por os modos de produção da cena, da maneira como eu posso me apreender desses modos de produção, mas ao mesmo tempo não é qualquer cena, né? Há uma busca específica para isso. E aí, eu gostaria de saber, uma curiosidade, como que você vê esse trabalho hoje, né? Que foi sendo construído, que foi sendo gestado, que começou lá na Escola de Comunicação, e como que estão esses diálogos, né? Entre a escola, quer dizer, o teatro que se produz na escola, e o teatro que está se produzindo fora da escola, e de que maneira esses diálogos estão acontecendo, né? E se de fato eles estão acontecendo. Acho que eu fui extenso na pergunta, mas é que eu queria situar do que eu estava falando. Tomar um pouquinho essa reflexão que a Sura está fazendo, porque eu dou aula para professores, né? E professores de escolas públicas. É um curso de especialização que é sustentado pela Faculdade de Educação da USP e acontece aqui no centro da cidade. E trabalho, no sábado passado, eu trabalhei com 40 professoras, são 60 em geral no grupo, esse curso já está no 10º ano, e ele tem uma procura muito grande. E assim, é muito difícil hoje a gente, num grupo de educadores, não encontrar essa colocação que você acabou de fazer, né? Da mídia, da falta de perspectivas,
da dificuldade de trabalhar com as crianças e com os jovens, de como está a escola pública hoje, né? Ela está largada, ela está abandonada. Nesse curso tem muitos professores, é misturado, tem coordenadores pedagógicos, tem professores de escolas municipais, de escolas do Estado, de várias linguagens, artes visuais, música, teatro e dança, né? E assim, essa colocação que você está fazendo, ela é uma constante. E a gente não precisa nem tocar no assunto, né? De que você abre palavras, as pessoas localizam essa dificuldade, essa falta de perspectiva, essa falta assim, acho que uma escola que está, de certa forma, congelada, né? Com 45 minutos de aula, enfim, largada, abandonada e assim, como é esse ser humano hoje, criança e jovem, né? A coisa, você falou, acabado, produzido, tudo meio igual, né? E é tanto na periferia como no centro, não tem diferença, né? Talvez esse bombardeio da internet, as justificativas são mil. Eu gosto muito de trabalhar com jogo e começo trabalhando com uma imagem do Bruegel, de 1530, onde tem os jogos numa praça pública, e com os professores a gente vai identificando, jogos de rua mesmo, jogos, não é nem jogo teatral, jogo de rua, né? E a gente vai identificando que jogos as pessoas ainda conhecem, e as professoras ainda identificam, e elas sempre dizem, as crianças não conhecem mais, as crianças não brincam mais. Então, quer dizer, antes de a gente falar de teatro, né, crianças que não brincam, que não sabem respeitar uma regra de jogo, enfim, que não têm essa experiência, que no recreio se estapeiam. Eu, quando estava na escola, fugia para o recreio para brincar, e pega-pega, mil coisas, jamais para se bater, né? Então, essa questão, assim, eu vejo muito uma crise no pensamento simbólico, né? Nas formas que são aquelas que não são discursivas, que são exatamente aquelas das artes visuais, né? Do teatro, da música, quer dizer, o acesso a essas outras linguagens. Eu acho que tem que mudar a escola, o problema não está na área de arte, eu não vejo um problema. Se fazem pesquisas, essa área existe hoje em todas as universidades brasileiras, na Unirio tem a licenciatura, enfim. Não é um problema, e se pesquisa nessa área, eu acho que tem resultados de excelência, né? Eu toda hora estou recebendo livros, a gente tem congressos, a gente tem encontros, não carece de qualidade enquanto pesquisa, não, mesmo considerando curto tempo, né? Agora, eu acho que, com relação ao teatro, eu acho que as pessoas mudaram também, né? Quando há 40 anos atrás, vamos colocar assim, a gente pedia para alguém fazer uma cena, as pessoas eram extremamente tímidas. E elas tinham uma referência assim, o meu espaço, né, o meu espaço particular. Era uma coisa assim meio burguesa mesmo, que vinha de uma educação burguesa, mas uma preservação do seu espaço, do seu ambiente, da sua fala, quando eu me coloco. Então era um esforço, um cuidado colocar as pessoas em cena, né? Como eu sempre trabalhei com isso, eu tenho bem na memória que a gente ficava assim com o coração na mão na primeira aula para ver se não tinha nenhum, né, que tivesse problemas de timidez ou enfim. Eu acho que isso não acontece mais. No sábado, quando eu dei aula para esses professores, claro que eu dou toda uma motivação para o jogo, a gente começa com os jogos tradicionais, vai aquecendo, mas quando eu pedi cena, eram performances que as pessoas apresentavam. Dividiam em grupos e assim sem mais, vão lá e fazem. E as cenas eram ótimas. Então eu acho assim que o teatro de 40 anos atrás, embora eu tenha feito uma referência à Oficina, as coisas melhores que houve na história do teatro brasileiro, mas via de regra o teatro era tinha um formato mais tradicional, né, do palco italiano, o ator era valorizado, o diretor, o texto, era assim, o século XX é o século do texto, já começa antes, né, mas é o século da encenação, do respeito
ao texto, né? E eu acho que tudo isso mudou muito, eu acho que o teatro se modificou, né? Hoje, quando a gente fala em performatividade, em teatro de rua, em teatro feito em grupo, na relação com o coletivo, quer dizer, isso tudo é novo. E a gente trabalha muito numa relação com o coletivo, né? Não é mais possível trabalhar hoje se não for no formato de rede. Você não subsiste mais sozinho. Você tem que lidar com o computador. Quando você se desloca de um lugar para o outro, quer dizer, essa cidade, nós todos morreríamos de fome se não estivéssemos funcionando em rede. E quando uma coisa para de funcionar, vocês podem ver que vai numa bola de neve, né? O exemplo da greve de ônibus foi bem clara, né? Então a gente depende um do outro. Então eu acho que esse ser humano está mudando também, e a linguagem do teatro, ela busca novas formas, porque não é uma questão apenas estética. Eu não vejo essa questão estética desvinculada de uma experiência de coletivo. E não por acaso o artista contemporâneo, ou teatro contemporâneo, busca formas de romper certos modos tradicionais, embora eles ainda existam, né? Como diz o Hans Lehmann, o teatro de maior sucesso do século XXI, eu posso acrescentar 21 e falar 20, ainda é o teatro do século XIX, né? Quer dizer, está aí também. Quer dizer, são contradições, e não é todo o teatro que é experimental e que está na vanguarda. Mas a busca dos novos artistas ou dos novos experimentos vai na direção de uma ruptura com certos modelos que estavam aí colocados, que simplesmente não nos servem mais, nem como produção, nem como apreciação. Quer dizer, quando a gente trabalha com um texto clássico, a gente tem que fazer todo um trabalho de tradução desse texto clássico, no sentido que aquele outro francês, do dicionário de teatro, coloca, o Sarrazat, né? Um processo de tradução, para trazer, quer dizer, isso sempre teve que ser feito, mas a gente tem que fazer isso com grande empenho no nível da dramaturgia. Não sei se a Maurício concorda comigo. Mas eu vejo assim que os textos são outros, né? São textos, o Rainer Müller, por exemplo, escreve fragmentos sintéticos, né? Hoje você ia assistir uma peça que leva 2 horas, ia ser muito bom, que ninguém mais aguenta 2 horas de teatro. Para mim é um castigo, se não for muito bom. Então, quer dizer, eu acho que a linguagem se modificou com o tempo e é necessário. Eu vejo isso até com professores de escola pública que não... Alguns são de artes cênicas, outros de dança, mas a resposta deles é de um homem contemporâneo. Perfeito. Você fez uma provocação para a Marici, então eu vou voltar lá para ela. Né? Você levantou a bola para a Marici, falando se ela concordava com essas perspectivas, né? E a Marici e eu fazemos parte de um projeto, que é um projeto de formação artística, e é um projeto de formação artística que não está assentado em perspectivas de um currículo pré-estabelecido, né? Que não está assentado em perspectivas de uma matriz pré-definida, né? Mas de sempre se colocar em desafio, em provocação, em risco, a partir de proposições, né? E acho que tem muito a ver com a sua trajetória nesse sentido, né? Quer dizer, e aí eu faço a pergunta, né? O que você acha que é necessário aprender em teatro, ou se é possível pensar em aprendizagem teatral? Eu vou falar mais no âmbito da dramaturgia. Sim, não, exatamente. Domino melhor isso. Primeiro, eu queria dizer uma coisa, porque até está sendo gravado, eu quero deixar isso para a história. Que é a minha opinião, sério. Eu acho assim, acho uma burrice tremenda. Falei agora como jurado de auditório e televisão. Uma burrice tremenda quando alguém questiona a validade de uma escola de dramaturgia. Se tivesse uma escola de escritores no Brasil, formal, como tem no Sul, né? Alguns cursos de formação de escritor, eu acho que tem que ter. E não estou dizendo isso porque tenho o privilégio de trabalhar em escolas de teatro hoje aqui em São Paulo, porque eu ajudei a formar essas escolas, porque acredito nelas, é o contrário.
né? Não estou porque acredito, elas foram formadas por isso, porque eu estou acreditando nisso. E, por exemplo, até os anos 70, mesmo no começo de 80, a gente não tinha muitas publicações, nem de texto teatral e nem de teoria teatral. Isso também mudou muito. Nós temos muitos teóricos importantes, franceses, canadenses, europeus, pensando dramaturgia, pensando o teatro, pensando a cena contemporânea, de uma forma brilhante. Então, a escola, ela fornece isso também. Ela fornece um caminho não mais curto, mas talvez mais saudável para se entrar em contato com as principais teorias, porque depois das vanguardas não é possível ser ingênuo, nem inocente, nem escrever romanticamente. Então, esse romantismo do autor que se fazia por si na mesa de bar, bebendo todas e antigamente morrendo de tuberculose, isso era uma escola para eles. Hoje a nossa realidade mudou muito, e que bom, né? Então, primeiro, acho uma burrice quando se coloca em xeque a validade e o poder de uma escola que pretende, como SP, compartilhar conhecimentos. E o conhecimento não vem do formador nem só do coordenador, ele vem da experiência do aprendiz. Essa retroalimentação freiriana do eu ensino aprendendo e aprendo ensinando, para mim, é um luxo, é o que me deixa sempre mobilizada e nunca pronta para dar uma aula, porque isso está escrito num livro qualquer e eu vou repetir isso. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é que eu acho que um aprendiz, você perguntou isso, né? Sobre o que eles aprendem. Não vou aprender a escrever. Eu não vou receber, isso está no processo seletivo, eu não vou receber gente morta. Porque eu não vou ressuscitar, o curso não quer ressuscitar mortos. Ele quer fazer reviver os pálidos. Os pálidos são aqueles talentos que não sabem o que fazer com ele, porque não aprenderam a organizar isso como atitude de vida. Os pálidos são aqueles caras muito curiosos, porque não tem artista sem curiosidade. Uma curiosidade de criança, de ir lá e pôr a mão no fogo. Vai queimar, mas vai virar arte, né? Então nós queremos os curiosos, mas os curiosos muitas vezes não sabem como organizar o conhecimento, advindo das leituras, da curiosidade, do ver muito teatro, do arriscar ideias. O curioso também é esse cara que está cheio de ideias, que eu tenho muito medo, né, de quem chega cheio de ideias e projetos. Isso também é um pouco da nossa... É um legado meio romântico. Eu estou cheio de ideias. Você não é um artista porque você tem ideias, mas nós podemos orientar, limpar e canalizar essas ideias a partir de algo que se chama estudo da técnica, aplicação da técnica, um pouco de teoria e muita prática orientada. A prática discutida, a prática revigorada, a prática que se coaduna com outras artes, né? Na comparação você potencializa a sua escrita. Então a escola serve para isso. A escola também serve para fazer com que o seu texto não fique guardado numa gaveta, como vários meus ficaram, porque eu venho de um processo que era o processo da singularidade e não da colaboratividade. Eu venho dos anos 80, que ainda respirava algo que ficou lá paradinho no arena. Né? Claro, tivemos o teatro da criação coletiva, o teatro de grupo, muitas coisas aconteceram durante a ditadura, mas houve ainda um respiro que se retoma em 80, baseado no teatro dos anos 50, que era um teatro do autor. Era um teatro que se escrevia, muito pautados pela ideia de realismo, de engajamento e a ideia de esquerda, de nacionalismo, era muito forte isso. E isso mudou muito. O modo de produzir hoje não é textocêntrico. Isso não quer dizer que não tenha um autor de teatro, que não tenha um dramaturgo. Mas as dramaturgias hoje, elas são muito mais porosas, elas são abertas, elas são provocativas. O Rainer Miller, com o seu perdão, posso errar a frase, mas a ideia é essa. O Rainer Miller diz, na contemporaneidade, os grandes textos são aqueles que não se sabe como montar. Eles provocam a cena, eles provocam o encenador, eles vão contra uma ideia de encenação que estava baseada, sei lá, no século XIX. É um pouco isso ou não? Me corrija. Ele fala o teatro deve a literatura deve oferecer resistência ao teatro. Resistência ao teatro, a palavra é resistência. Isso é maravilhoso, porque é um texto que provoca a cena e não que pede que a cena seja apenas levantada por um diretor, iluminada por um iluminador e
sonoplastizada, enfim. Então, a escola colabora com tudo isso, sonorizada por um sonoplasta. A escola colabora com todas essas instâncias. E aí vem uma outra, que não tem a ver com o mercado, mas tem a ver com uma certa visibilidade. Porque em São Paulo, nós temos uma força que é o teatro de grupo. Não sei até quando vai isso, mas é forte o nosso teatro de grupo. E muito amparado pelo fomento, né? É um teatro de grupo muito amparado por uma lei que permite a subsistência por meio da pesquisa e da produção. Então, isso, por mais que tenha efeitos colaterais negativos que estão sendo revistos, estudados e pensados, espero também, isso é uma força para que a gente também forme pessoas, não para o mercado, mas para o processo, né? Para um processo organizado, não para aquele processo que é uma desculpa porque o teatro não está dando certo, né? Ah, não, mas é processo. Não é processo. Processo também visto como algo organizado, né? Então, a escola serve, sim, também para dar visibilidade. Hoje, na dramaturgia, temos publicações, eventos criados para escoar e discutir com o público textos produzidos em sala de aula, né, como o SP Dramaturgias, o Ouvir Contar no Satirianas e outras coisas que aparecem mais esporadicamente no meio do caminho, e isso é fundamental. Agora, não fazemos um escritor ser um escritor. Se ele for um escritor, nós vamos com muita humildade perceber isso e potencializar isso, né? Então, revivemos os pálidos, mas não acordamos os mortos. Ótimo. Nós estamos aí nós temos 10 minutos para finalizar e aí eu queria passar novamente a palavra para vocês quatro e pedir que vocês fossem pontualmente e voltar um pouco à questão anterior da trajetória, mas não essa trajetória da onde vocês partiram, mas do momento onde vocês estão, né? E aí eu me lembro de uma fala do Galileu no texto do Brecht, que ele se pergunta, né? Se eu só ensino, quando eu aprendo, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é aonde vocês têm, né, feito esse processo de aprendizagem nesse momento para o seu trabalho? Pode ser? Objetivamente? Objetivamente? Sim, objetivamente. Eu aprendo o tempo inteiro. Uhum. Por quê? Porque quando você está em contato com um aprendiz e você oferece o seu melhor, e mesmo quando eu não estou em contato direto, que é o contato da sala de aula, eu estou sendo provocada pela experiência do aprendiz, que é viva quando o cara é curioso, né? Quando começa a trilhar um caminho, que é o tempo todo. Hoje, por exemplo, eu sinto, nesse momento, muita vontade de escrever um novo texto, porque ao esgarçar os processos de construção de uma peça contemporânea, por exemplo, eu acho isso... Tem gente que fica paralisado com isso. Isso, para mim, é gritantemente sedutor, né? Enquanto... Uma outra coisa que eu acho muito linda é que, quando nós discutimos visão de mundo, pontos de vista diferenciados sobre o mundo, isso me alimenta incrivelmente, porque eu não tenho mais 20 anos, eu tenho 50, eu fiz 50 anos em dezembro. Eu falo, nossa, metade da vida trilhada. E quando eu tinha 25 anos, como é que era isso? E às vezes eu não sei, eu não lembro, ou mudou muito. Então, esse aprendiz de 25 anos que troca experiência de vida com a gente, com os formadores, me ensina o tempo inteiro, porque a visão de mundo é diferenciada, isso me interessa pra caramba, né? Muitas vezes o aprendiz chega à escola, não vendo a floresta por causa das árvores, né? E aí, quando a gente começa a relação, né, meio socratiana, assim, mas o que você pensa sobre isso? E cria outro ângulo de conversa e de pensamento, você descobre naquele aprendiz que ele estava só dormindo, né? Isso me interessa muito, isso me anima muito e me estimula muito. Acho que eu não respondi muita coisa, mas foi uma resposta emotiva, de alguma maneira. Você, Surya. Nesse panorama que eu descrevi aqui, né, nessa angústia, e ao mesmo tempo, assim, eu lido no mínimo por ano com 100 alunos, né? Eu estou buscando sair dessa minha inércia, né? Inércia de que não tinha de onde buscar, né? Um trabalho que eu me sentia muito sugada nos últimos tempos,
Mas eu estou buscando essa inspiração novamente no meu trabalho de atriz. Eu estou sentindo necessidade, já de alguns anos, né, nesses últimos anos, de novamente ser atriz. E é isso que está me dando uma nova perspectiva e visão para poder ter esse jogo que está acontecendo. Sim. Então, eu queria dar um exemplo e depois onde eu estou aprendendo. Todo ano a gente faz um festival internacional de teatro para crianças e jovens na Paideia, onde vários pensadores, vêm vários espetáculos de fora, onde os nossos jovens que fazem parte do trabalho da Paideia do dia a dia podem assistir, discutir e outros também. Mas essa questão que o jovem que está lá e que esse teatro da Paideia é dele também, que ele faz parte na montagem da luz, ele faz parte na montagem dos cenários, ele faz parte na organização da comida que o cozinheiro está cozinhando, ele faz parte da bilheteria, ele faz parte em tudo, na divulgação, ele se sente dono, ele se sente uma pessoa muito importante nesse lugar. E depois do festival, a gente sempre faz uma grande avaliação com esses jovens, onde sempre todos os espetáculos são criticados, do começo ao fim, tudo. E eu fico impressionada, assim, a opinião desses jovens, sabe? Se você dá a possibilidade das pessoas poderem experimentar na prática as coisas, poderem experimentar as ideias, ter experiências, o que, assim, eu não sei como falar isso, mas é impressionante quanta crítica positiva e negativa você leva para você conseguir fazer uma coisa melhor junto com eles. Isso para mim é uma coisa bem legal. Certo. E você, Ingrid? Eu aprendo muito com os meus alunos atualmente, principalmente, eu dei o exemplo das professoras de escola pública. Esse semestre eu estou dando aula de pós-graduação. Eu acho que é um espaço privilegiado de aprendizagem, que é uma troca, né? São 17 alunos, e durante um semestre inteiro, 3 horas por semana. Então isso é muito bom, porque é um processo, né? Agora, onde eu aprendo mesmo, e eu acho que é um trabalho árduo, é quando eu escrevo. Que aí tem que ir lá e buscar referência, e nota de rodapé, e você raciocina, e depois você corrige. Sabe, é duro, é árduo, é difícil. Eu acho que talvez eu escreva melhor do que eu fale também. Porque eu sou meio assim, meio Caxias para escrever, né? E eu me dei conta, custou muito para mim me assumir como escritora de teoria, que foi até foi o curso que eu fiz na ECA, né? Meus livros são teóricos, eu escrevo teoria do teatro. Eu levei muito tempo para assumir isso. Eu acho que assim, esse ano, o ano passado, que foi mais assumidamente, que eu falei, não, eu tenho que levar isso assim, sempre levei a ferro e fogo, mesmo porque eu fiz uma carreira acadêmica, tinha que fazer mestrado, doutorado, livre docência, produção acadêmica, na USP, se não tiver, pelo menos era assim, não se permanecia, né? Mas hoje eu assumo e é um prazer, e é árduo, é duro, é jogo duro, você sabe disso. Sei. Mas é onde eu aprendo mais. Tereza de Almeida Prado, eu faço curso de atuação aqui na SP. E minha pergunta é a seguinte: a Sura falou desse, sei lá, desencanto, né, com os jovens, com as crianças, e a Ingrid falou que, bom, hoje em dia, não sei se eu entendi bem, o homem, somos outros, nossas respostas são diferentes. E eu fiquei nessa dúvida. Ao mesmo tempo, a Ingrid também confirmava que essa sensação que ela recebe dos professores que têm aula com você, né? Então, minha pergunta acho que é para a Ingrid, como é que você
vê essa questão que a Sura levanta desse problema hoje das crianças e jovens, e a relação disso com a contemporaneidade? Qual que é a chave? Eu não sei se você achou uma chave, é isso que eu queria entender melhor. Eu estava me referindo ao grupo de professores com quem eu trabalhei, que colocam essa questão. Eu acho que a consciência hoje do cidadão paulista é muito grande. Eu acho que a gente começa ou está se percebendo como um homem de massa, como um homem da mídia, né? Então a consciência desses professores é muito grande. Então, assim, são professores que têm uma formação na área de artes, né? Que é um diploma superior de artes. Então eu percebo assim que a valorização daquilo que se faz com a linguagem artística, ou o espaço que essa linguagem artística deve ocupar na escola, é grande por parte dos professores. E que eles encontram uma grande dificuldade no trato com grupos grandes de alunos dentro de situações como elas se configuram na escola brasileira hoje. Acredito que por todo o país. Eu não acho que seja uma questão de São Paulo ou do Rio, né? Eu acho que a chave que a gente tem, em primeiro lugar, que já foi colocado pela Aglaia, assim, eu acho que é um consenso, né? De que, através da arte, a Aglaia, acho que ressaltou muito isso, é talvez a única forma que a gente tem de tocar o outro, né? E para a aula de teatro, eu acho que é uma chave trabalhar com o jogo, né? Eu acho que todo ser humano tem uma teatralidade que é inerente. Pode ser provado através do Piaget, pode ser provado, o Evreinov fala muito disso, né? E essa teatralidade, ela é poucas vezes exercida. E eu acho que hoje as pessoas sentem uma necessidade de exercer essa sua capacidade de representação, de pensamento simbólico, mas encontram poucos espaços onde isso possa acontecer, né? Eu acho que a escola mais cerceia, né? Tanto que quando se vai ao teatro, depois tem o quê? Debate. Ou então pergunta o que as crianças entenderam da peça. É o fim da picada, né? Elas voltam do teatro para a escola para ter que dar uma resposta acadêmica ao teatro, né? Eu participo de um projeto que leva as escolas ao teatro e problematizo cada espetáculo. Então, é uma tentativa de fazer com que as crianças possam responder num plano simbólico. Jamais elas entenderam a peça. Não estou muito interessada se entenderam ou não a peça. Posso? Apesar desse meu desencanto, Tereza, momentâneo, não chega a ser um desencanto, né? Eu tenho uma consciência do quanto é provocativo esse espaço do coletivo hoje, né? Do que o teatro é capaz. Por isso eu continuo nele. E eu tenho certeza que quem vivencia isso tem possibilidade de sair dessa mesmice. Algo vai acontecer. Vai me dar muito mais trabalho, está me dando muito mais trabalho e muito menos prazer do que em outras épocas. Mas eu sei que é transformador, que é uma ferramenta transformadora, né? Tem mais alguém? Tem uma pergunta ali e aí a gente encerra. Você pode, poeta, passar lá para ela, por favor? Meu nome é Aline. Eu tenho um monte de coisa na cabeça que tem a ver com outras coisas que eu trago. Me parece, tenho a impressão de que a educação, de uma maneira geral, ela está em transformação. Por conta de a gente ter uma estrutura escolar que é pensada no século XIX, de professores que são formados no século XX e de alunos que são no século XXI. Então, não sei, me parece que a gente vive num momento, de uma maneira geral, de transição na educação. Daí, pensando no teatro, e é uma questão que ultimamente tem me intrigado bastante, essa da formação do artista. Não sei se eu vou me fazer entender, mas enfim. Me parece também que o teatro, que a formação no teatro, ela está num momento de transição. A gente está num ambiente em que hoje
é uma escola que pensa a formação de várias áreas do teatro, o que é muito interessante, porque no começo vocês falaram da formação de vocês, formação acadêmica e tudo mais, e muitas vezes, há um tempo atrás, não tinha um lugar para você buscar formações específicas, né, do teatro. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso, né, essa coisa que vem acontecendo, essa mudança, e aqui em São Paulo esse panorama me parece interessante, a coisa está efervescente aqui, e o quanto vocês consideram que é importante inserir na formação do artista, que é um criador, o ensino da arte de uma maneira geral, de uma maneira abrangente. Me fiz entender? Você quer retomar tudo isso, né? Desculpe, como é seu nome? Aline, eu acho que nós falamos sobre isso aqui, acho que foi sobre isso que a gente falou. Não? Acho que tanto você como todos, né, na sua trajetória, e também a Maricê destacou muito, né, dessa questão dessa vivacidade, desse interesse, dessa curiosidade, e que não é uma curiosidade que se limita a uma questão técnica apenas, né, mas que está voltada... Mas, na verdade, o que eu senti que está embutido na pergunta da Aline, que eu não sei se eu sei responder assim também tão rapidamente, o quanto nós estamos nos tornando especialistas nas nossas áreas específicas em cada setor das artes cênicas e pouco generalistas no sentido de nos contaminarmos de outras áreas. Eu não sei, é isso um pouco, Aline? Então, eu acho que a pergunta é ótima, porque vai ao encontro do que a SP prioriza hoje e valoriza, que é tanto a arte do encontro, que os experimentos valorizam tanto no pré, no durante e no depois, como também a arte da singularidade, na arte do encontro e na arte do caminho solitário, que eu chamo, que é a trajetória individual de cada um. Então, eu até escrevi aqui três coisas fundamentais que eu acho muito genéricas, mas que eu penso sempre em eixos, né? Eu acho que a gente jamais pode abandonar as questões da ética, de um comportamento civilizado, pautado por regras que nos orientem no bom convívio humano, né? Ao mesmo tempo, de questões estéticas altamente inovadoras, e isso só acontece por contaminação com as outras áreas. Não dá para ser um dramaturgo que não conheça um pouco de direção, e acho que não dá para ser um diretor que não se contamine de atuação, enfim, de todas as instâncias, e tanto nas áreas que não são as técnicas, mas as artístico-técnicas, e tudo é área técnica, porque dramaturgia também é área técnica, né? A gente tenta não fazer essa divisão de uma forma indecente, né? Áreas técnicas, iluminação, sonoplastia, e áreas, o quê? Criadoras, artísticas, que seriam as áreas ligadas ao corpo, sei lá, o ator, a dramaturgia, mas essa contaminação é o que a gente tenta valorizar. Então é o eixo da ética e da estética, o eixo da singularidade, que é o caminho solitário, mas da colaboratividade, que é o caminho da contemporaneidade, de um modo de criar hoje, que é horizontal, que não pressupõe a existência anterior de um texto, e outros teatros, como a Ingrid disse muito bem, que ainda pressupõe a existência anterior de um texto, que chega à sala de ensaio, entre aspas, pronto. E o eixo da tradição e da inovação. É impossível desconstruir, como se falou tanto no final dos anos 90, até, imagina, muito antes, estou pegando na minha própria trajetória em que momento entra isso, desconstruir sem aprender a construir, e a tradição nos ensinou a construir. Então, só é possível inovar sabendo o que aconteceu pregressamente, né? Enfim, eu quero agradecer a presença de vocês, né, e a possibilidade de a gente trocar e estar nessa... Não é muito uma roda, né? É uma relação ainda do palco italiano, mas de qualquer maneira se estabelece nessa relação com vocês, né?
Agradecer a Ingrid, a presença da Ingrid, né? Como ela disse, a gente tem uma longa trajetória de trabalho, é uma pessoa que eu admiro e que tem uma importância muito grande nas minhas perspectivas artísticas e pedagógicas. A Glai, que tem um trabalho reconhecidíssimo, né? Que abrange todas as perspectivas que ela colocou aqui, e é um trabalho de ação cultural muito vivo, muito intenso, e que tem mudado essas perspectivas, né? Do teatro, né? Eu não sei, você quer falar do site? Não, está desatualizado. É. Mas aqui tem uma programação, né? Tá. Parceira da Sim, sim. Esteve conosco muitas vezes. Você está é uma programação. reafirmando aqui a parceria, né? E a gente tem feito trocas nesse sentido. A própria Sura, né? Que gentilmente aceitou o nosso convite, né? E foi... Está em cena no Viva, no Dancing Days. Na outra encarnação. Eu tive o prazer de assisti-la, acho que foi o ano passado, né? Aqui na Livraria Cultura, com um trabalho de cartas, um trabalho lindo e de extremo aprendizado, né? De vida, de relações, né? De uma potência muito grande, né? E a Marici, que é uma parceira de trabalho, extremamente provocativa, inquieta, né? E que sempre tem contribuído muito para mim, né? Nessa trajetória de pensar junto com um grupo de pessoas as questões pedagógicas e artísticas de uma escola tão pungente como é a SP, Escola de Teatro, né? Quero agradecer muito a Lúcia Camargo, né? Que está à frente, né, de uma série de ações dentro da escola, e é a partir das ações da Lúcia Camargo que essa escola se realiza para além dos muros da sala de aula, para além, né, desses limites que a gente tem aqui na sede Brás, na sede Roosevelt, né? Então ela tem quase um trabalho aí do impossível, que são os cursos de extensão, que são os projetos especiais, que são os intercâmbios, né? Né? Mas é uma missão que é feita com muita competência e com muita objetividade, e eu aprendo muito com a Lúcia, né? E propositalmente eu deixei para o final a Silvana Garcia, que não pôde estar aqui hoje, mas que faz todo o trabalho editorial da revista, né? E que deverá fazer um trabalho que é bastante suado, que é editar tudo isso, né? E transformar esse material que foi vivo, que foi falado aqui no calor do momento, em algo que fique registrado por meio das palavras e dos textos. Então, boa noite para todos nós, né? E aguardem, né, a Alberto número 7, por gentileza. A gente sempre faz o lançamento da revista aqui na SP, venham e tenham acesso, porque terão outros artigos, inclusive, né, que não é só essa roda de conversa, mas outras pessoas também foram convidadas para falar e discorrer sobre essa questão da pedagogia do teatro, tá bom? Boa noite.